Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é um grande prazer estar em sua companhia. E a partir de agora, você fica por dentro das informações do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição falando de saúde. Quase 20 milhões de mortes foram evitadas no mundo em razão da vacinação em massa contra a Covid-19. Os dados foram divulgados pela revista científica Lancet. Um ano após países do mundo todo realizarem campanhas de imunização, o número de óbitos por Covid foi reduzido em menos da metade. De acordo com dados divulgados na revista Lancet, foram 19 milhões e 800 mil, sendo que mais de 15 milhões foram pela ação dos imunizantes que inibiram sintomas graves da Covid e outros 5 milhões, indiretamente, com a redução da transmissão da doença que impediu a sobrecarga dos sistemas de saúde. Em países ricos, que iniciaram a vacinação primeiro que países subdesenvolvidos, 12 milhões de vidas foram poupadas. Com a COVAX, criada para fornecer vacina para países mais pobres, foram quase 8 milhões de vidas salvas. Outras 600 mil poderiam ter sido se a meta da Organização Mundial da Saúde de vacinar 40% da população de cada país com 2 ou mais doses até o final do ano tivesse sido atingida. O impacto da vacinação sofreu alterações ao longo do tempo e em diferentes áreas do mundo conforme a pandemia avançava. No primeiro semestre de 2021, o maior número de mortes evitadas ocorreu em países de baixa renda, resultado da onda da variante Delta proveniente da Índia. Já no segundo semestre, o vírus se espalhou com maior facilidade em diferentes continentes em razão da flexibilização de restrições de viagens. E ainda falando de saúde, de pandemia, a FDA, que é a Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, recomendou a aprovação de uma versão específica das vacinas contra a Covid para a variante Ômicron. Esta foi a primeira vez que o órgão recomendou que as fabricantes modificassem as vacinas para combater uma cepa diferente da Covid, que ainda deverá ser aprovada pela direção da FDA e também precisará do aval do Centro de Controle e Prevenção de Doenças. Mas essa recomendação já abre caminho para que Moderna, Pfizer-BioNTech e Johnson & Johnson produzam uma nova geração de vacinas que, segundo especialistas, devem fornecer uma melhor proteção contra as variantes da Covid que estão circulando pelo mundo. O painel consultivo da FDA não especificou se esses imunizantes terão como alvo apenas a Ômicron e a cepa inicial do coronavírus. Mas a sugestão é a de que as farmacêuticas produzam imunizantes bivalentes ou até mesmo que combata especificamente as sublinhagens BA.4 e BA.5 da Ômicron, identificadas inicialmente na África do Sul e que vem causando um aumento de casos da doença em outras partes do mundo. E atenção a esta notícia: uma hepatite aguda misteriosa em crianças coloca em alerta a Organização Mundial da Saúde em todo o mundo. O Brasil, inclusive, já registrou mortes por causa da doença. Os dados são preocupantes e ligam um sinal de alerta para um possível surto da doença em parâmetros globais. O número de diagnósticos é 240% maior em relação ao do boletim anterior, publicado no final do mês passado, que contabilizava 270 casos suspeitos da doença. Metade deles foram notificados na Europa, sendo o Reino Unido país do continente mais afetado, com 267 registros. No Brasil, 90 casos são investigados pelo Ministério da Saúde. 10 deles no estado de Santa Catarina, onde os pacientes estão sendo submetidos a exames laboratoriais. A tendência é que o número real seja maior do que o divulgado até agora, devido à baixa vigilância para a detecção da doença. Febre, vômito e dores abdominais são os principais sintomas. Caso a criança ou adolescente apresente um desses quadros, é recomendado ir até um hospital. Mesmo sem saber as causas, a OMS divulgou algumas medidas de prevenção semelhantes às usadas no combate contra a Covid-19. Como o uso de máscara, a utilização de álcool em gel e evitar aglomerações. E agora uma boa notícia: uma substância encontrada em uma bactéria da Amazônia pode inovar o tratamento contra o câncer.
Os estudos que buscam entender a atuação da violaceína no combate ao câncer são antigos. A ação da substância natural, produzida por uma bactéria originária do Rio Negro, no Amazonas, já foi testada em vários tipos de tumores no laboratório da Universidade Estadual de Campinas. Mas os resultados mais eficazes do pigmento foram descobertos recentemente pela doutoranda do Instituto de Biologia da Unicamp, Patrícia Fernandes de Souza. A violaceína, ela é um pigmento, né? Extraído da Chromobacteria violacea. O principal mecanismo dela no meu estudo foi ver que ela é incapaz de impedir a metástase do câncer coloretal. O câncer coloretal é o terceiro de maior incidência no Brasil. São aproximadamente 40 mil novos casos no país entre homens e mulheres todos os anos, segundo dados do INCA, o Instituto Nacional de Câncer. E a grande questão é a descoberta tardia desse tipo de câncer, já que a maioria dos casos não apresenta sintomas. Foi por isso que, ao dar início à pesquisa, a doutoranda focou no câncer coloretal. Eu queria saber, descobrir uma droga que fosse capaz, né, de impedir a metástase. E aí o câncer coloretal, como ele tem todos esses problemas, ele foi o modelo ideal, né? Porque a maior parte dos pacientes só descobrem talvez em estado já avançado. Com isso, a violaceína pode ser bastante útil, né, nesse tipo de tumor. Com a orientação da professora de Bioquímica do Instituto, Carmen Veríssimo Ferreira Halder, a doutoranda aplicou os testes em esferoides, que são modelos que imitam tumores humanos, e observou que a violaceína é capaz de atuar nesses mini-tumores de forma muito eficiente, causando uma morte chamada morte celular por apoptose, que é um tipo de morte, né, que é bem conhecida na biologia e também nas células, né, que é uma morte celular programada, em que a célula se programa para morrer. Daí a metástase é impedida e o tratamento simplificado. Nós já testamos com uma medicação, né, e nós vimos que a violaceína, ela reduz vamos dizer, a dose, né? Reduz cerca de 5 vezes a dose do medicamento. O que poderia proporcionar mais qualidade de vida ao paciente, já que os efeitos colaterais seriam reduzidos. É o que se espera com os próximos passos do estudo, que agora continua com testes em modelos animais. Infelizmente, na pesquisa, né, na fase 2, nós precisamos testar, né, essa violaceína nos animais e, a partir daí, se for realmente efetiva, testar nos seres humanos e partir aí para uma medicação, para um medicamento efetivo para o tratamento do câncer coloretal. E mudando de assunto, um novo modelo de passaporte que conta com uma tecnologia antifraude foi lançado pelo governo federal. A capa do passaporte tem uma nova estilização da bandeira do Brasil. Também foram criadas novas marcas d'água com ilustrações diferentes que representam a flora e a fauna dos principais biomas. Outra novidade do modelo são os fundos invisíveis fluorescentes. A página de identificação também foi atualizada e agora conta com uma imagem da foto do cidadão em preto e branco. Segundo o governo, o novo passaporte tem tecnologia antifraude e sua validade será de 10 anos e começará a ser produzido pela Casa da Moeda em setembro. No lançamento também foi entregue a primeira remessa da nova carteira de identidade, que substituirá as carteiras de RG. Com este documento, o CPF vai servir como identificação única dos cidadãos. E mais um alerta importante para você. O número de quebra de contratos para a compra de imóveis, os chamados distratos, tem aumentado em todo o país. Confira agora como se prevenir contra esse problema. Com o aumento da taxa de juros e da inflação, compradores de imóveis na planta que haviam se programado para contratar o financiamento imobiliário após a entrega das chaves
podem não encontrar condições de seguir adiante com a compra, recorrendo ao distrato. O custo da mão de obra está alto porque aumentou as obras, aumenta a demanda para busca de profissionais da construção civil e aí com a falta de profissionais acaba subindo o valor do salário, né? Então isso também impacta negativamente. Dados da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias, a Abrainc, apontam que o número de quebra de contratos de compra de imóveis aumentou 33% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Nos primeiros 3 meses do ano, 1.061 contratos foram distratados, contra 720 no mesmo período do ano passado. Os dados se referem a apenas imóveis do segmento de médio e alto padrão. Eu dei o sinal, fui para o imóvel, levei a minha mãe, que era um apartamento para minha mãe. Quando nós fomos ver o espaço da lavanderia, não passava nada de nenhum equipamento. Mesmo assim, a Abrainc aponta que esses números ainda são baixos. Os distratos foram equivalentes a apenas 11% das vendas de imóveis no período. Elas passaram de 4.571 para 9.553 unidades. A recomendação dos especialistas é que o distrato seja a última opção do consumidor, que o contratante tente renegociar as dívidas do financiamento e evitar um prejuízo ainda maior. Já quem tem aquele dinheirinho guardado e consegue comprar um imóvel à vista, pode aproveitar as oportunidades. As vendas elas devem sofrer um pouco esse ano, mas acredito que menos de 2 anos aí a gente volte a ter uns patamares de vendas aí de 19, 20. E olha só, um curso gratuito sobre mecânica de motocicletas tem tido uma enorme procura de mulheres. Legal, né? Tanto que as próximas edições já têm até lista de espera. A instrutora do curso é esta engenheira mecânica, apaixonada por motocicletas. Tive essa ideia quando eu comecei a passar por alguns perrengues no meu dia a dia, que eu ando muito de moto mesmo, cair a corrente, a embreagem, soltar. Então eu tive que aprender sozinha. Yasmin garante que as 30 mulheres que fizeram o primeiro curso nunca mais serão enganadas. 5 dicas de como trocar o óleo, 5 dicas de como verificar o seu pneu, né? Então eu comecei a apostar e as mulheres começaram a gostar. Eu entrei num motoclube de mulheres, só para mulheres, e elas também compartilharam as suas queixas, os seus problemas, e eu comecei a ver que todo mundo passa por isso. Na primeira edição do curso, as vagas foram todas preenchidas e ainda ficou uma enorme lista de espera. Devido ao sucesso, a Secretaria Municipal de Juventude está com inscrições abertas para a segunda edição. A procura pelo curso de mecânica de motos para mulheres surpreendeu a equipe da Secretaria Municipal da Juventude. Nós abrimos uma turma e se abríssemos 5, elas seriam fechadas. Então, assim, a gente entende que tem nichos específicos de mulheres que querem, sim, trabalhos paralelos e trabalhos antes considerados masculinos. A próxima edição será realizada entre os dias 27 de junho e 1º de julho, na sede da Sejuve, mas as vagas também já estão esgotadas. Já estamos recebendo as inscrições para a lista de espera. Provavelmente no mês de julho a gente já abre uma 3ª turma. Temos curso de auxiliar administrativo, de gestão de RH, nós já tivemos curso de fotografia, nós temos cursos de gestão financeira, que é muito importante nesse momento, nós temos esse curso agora de alinhamento e balanceamento, nós vamos ter vários outros cursos que através do nosso Instagram estão acontecendo não só no nosso centro de referência, como nas 7 regiões de Campo Grande. E veja a seguir, preço do leite aumenta no país e assusta os consumidores. E você vai ver também, projeto social atende indígenas no Mato Grosso do Sul. Você confere daqui a pouco. Olá, seja muito bem-vindo.
mais uma vez é um grande prazer estar em sua companhia. E a partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição falando de economia. Muitos consumidores têm se assustado com o preço do leite. Em alguns mercados do país, olha só, o litro chega a custar R$10. O preço do leite costuma subir durante a entre-safra, que vai de abril a junho, de acordo com o Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada, o CPEA. É quando o clima mais seco prejudica a oferta e a qualidade das pastagens. E esse ano a situação ficou ainda pior. 2 foram os principais motivos para a alta no custo do leite. O primeiro deles foi o Laninha, efeito climático que diminuiu as chuvas e afetou a qualidade dos pastos para o gado. O outro foi o aumento do preço da ração, que por sua vez foi puxada pelos custos dos combustíveis e dos fertilizantes. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, o aumento no preço do leite começou a ser registrado em fevereiro, com elevação de 1,04%. Mas o pico foi em abril, quando o aumento atingiu 12,21%. E em junho, o dado parcial aponta alta de 3,45%. Especialistas do setor acreditam que a situação não deve mudar até setembro, quando termina a entre-safra. Os países integrantes da União Europeia aprovaram um plano para parar de fabricar veículos com motor a combustão até 2035. Será o fim dos carros movidos a gasolina e a diesel. O projeto, representado por alemães e italianos, apresentou alternativas como combustíveis sintéticos ou veículos com motores híbridos recarregáveis para diminuir a emissão de dióxido de carbono. Proposta que foi aceita pelos 27 países do bloco. Além disso, fabricantes que produzem menos de 10 mil veículos por ano ficarão isentos de obrigações relacionadas à emissão de CO2. Com os participantes do bloco sendo favoráveis ao abandono de combustíveis fósseis na indústria automobilística, é provável que a maioria das empresas de automóveis tenha que mudar para a produção de modelos elétricos em pouco mais de uma década. As medidas têm como objetivo fazer com que os países europeus reduzam em pelo menos 55% até 2030 suas emissões líquidas de gases de efeito estufa e alcancem a neutralidade climática em 2050. Além da redução da emissão do gás, os países também se comprometeram a limitar a importação de matérias-primas cultivadas em terras desmatadas. Olha, e por falar em meio ambiente, a ONU faz um alerta. A saúde dos oceanos e a vida marinha correm risco em todo o mundo. De acordo com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, o mundo enfrenta uma emergência nos oceanos que ameaça a natureza e a humanidade. Os seres humanos dependem da saúde dos oceanos e 50% do oxigênio que respiramos são gerados no mar. Além disso, a vida marinha fornece proteínas essenciais e nutrientes que alimentam bilhões de pessoas a cada dia. Os oceanos cobrem 70% da superfície da Terra e amortecem o impacto das mudanças climáticas para a vida na Terra com um custo significativo. A acidificação dos oceanos provocada pelo CO2 e as ondas de calor no mar, que podem durar vários meses, continuam matando os recifes de corais em todos os cantos do planeta. E 2 novos estudos publicados na revista Science sugerem que as tartarugas envelhecem muito lentamente ou simplesmente podem não envelhecer. As pesquisas analisaram diversas espécies de répteis e anfíbios. Quanto às tartarugas, o estudo indicou que realmente existe algo muito especial na genética dos animais desta ordem. A grande maioria delas, ao que parece, envelhece de modo muito lento ou simplesmente não envelhece, pelo menos não da maneira como os seres humanos. Caso a análise esteja correta, trata-se de uma contribuição importante para o debate sobre a natureza do envelhecimento, considerada um dos grandes mistérios da biologia. Algumas hipóteses para a longevidade desses seres são, em específico, o popular sangue frio, diferentemente dos mamíferos como os humanos, que têm o sangue quente. Essa condição
faz com que o metabolismo seja mais lento, sugerindo que as células tenham um desgaste mais lento. Além disso, no caso das tartarugas, tem suas proteções externas, como os cascos, que as protegem de diversas situações perigosas ao redor. Um dos pontos que valorizam ainda mais os estudos são os registros de tartarugas supercentenárias, ou seja, com idades que poderiam ultrapassar os 150 anos. Descobertas sobre o tema podem trazer implicações médicas importantes, especialmente em uma época em que a proporção de idosos na população mundial tem se tornado cada vez maior. Por enquanto, o mistério sobre o que acontece no organismo das tartarugas permanece, já que os estudos ainda não são conclusivos. Indígenas da comunidade Nhuporã, que fica às margens da BR-163 em Dourados, no Mato Grosso do Sul, estão sendo atendidos por um projeto social. A ação oferece corte de cabelo e um varal solidário montado com roupas arrecadadas em campanhas de doação. A realidade aqui nesta comunidade é bem diferente daquela que estamos acostumados. Aqui tudo é muito simples. Os indígenas moram em barracos de lona como estes. A situação é bem difícil, principalmente em dias mais frios. Então aqui já está 51 anos que nós moramos aqui nesse local aqui. Por enquanto a gente não plantou nada ainda porque aqui sem documento, quer dizer, essa área por enquanto. Todas as famílias moram em barracos? Tudo em barraco. E aqui a criança passa muito de dificuldade sobre água. Mas tem poço, mas água está meio suja, né? Atualmente moram aqui no acampamento indígena em Nhuporã pelo menos 150 pessoas. São mais de 45 famílias das etnias Guarani e Kaiowá que vivem em situação bem precária. Mas uma ação solidária mudou a rotina de crianças e adultos. Uma manhã diferente para os indígenas que vivem no local. Cabelos ok para deixar o visual mais estiloso. Diversão no pula-pula, distribuição de doces e um varal repleto de roupas bem quentinhas. Agradeço muito nesse pessoal da CRAS, também pessoal da FUNAI também, né, que sempre ajudou a gente aqui, né, aqui no Nhuporã, sobre alimentação, como o da CRAS, ajudou sempre a roupa e trazendo para cortar cabelo. Nós passamos muito dificuldade aqui, uma miséria, quer dizer. Estas peças foram todas recebidas na campanha Inverno Solidário, promovida pela Agência Municipal de Habitação, em parceria com a Assistência Social. Desde o início da campanha até agora já foram arrecadados mais de 1,5 tonelada de peças. Todos os CRAS hoje já contam com as nossas doações já disponíveis para a população e no CRAS mais próximo para ir buscar, mas a gente sabe que existem algumas comunidades que são mais afastadas do centro da cidade, né, ou não tem um CRAS muito próximo, então a gente está fazendo com algumas comunidades esse trabalho de levar a ação da campanha do agasalho para bem próximo deles. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!